Fala, meu povo, terça-feira vocês já sabem o que é que tem aqui no Espaço da Bola, né? Hoje é dia de Série B do Campeonato Brasileiro. Começa agora o lado B do Brasileirão, nosso programa que fala sobre a segunda divisão do nosso Brasileirão, né? E vamos trazer destaques aqui da nossa competição, vamos trazer a classificação e os próximos jogos, porque a gente tem uma rodada que já inicia hoje e se estende aí até o final de semana, certo, galera? De primeiro eu quero convidar vocês aí a se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, porque fortalece demais aqui o nosso trabalho, né? E a gente aumenta a nossa visibilidade aqui no YouTube. E também eu quero aproveitar o dia de hoje para fazer uma campanha aqui que não tem nada a ver com futebol, só que é muito importante. Sempre que eu faço isso eu lembro aqui no canal, né? Mostrar aqui pra vocês, ó. Lembrem-se de doar sangue, gente. É uma atitude que é muito bonita, né? Salva vidas, ajuda realmente. E é uma atitude de amor, né? Sua com o próximo, né? O doador voluntário é algo que você tá ajudando, tá salvando a vida de alguém que você não sabe nem quem é, né? Mas que você tá fazendo o bem sem olhar a quem, né? Então eu sempre faço esse apelo, esse pedido aqui pra vocês. E hoje não poderia deixar de ser diferente, né? Tô dando o meu exemplo aqui, fazendo a minha parte, né? E eu faço esse apelo também para que você que pode doar o sangue, vai lá e doa, velho. É sempre bom e importante a gente fazer essa campanha por aqui. E galera, Maceió tá um calor da miséria, né? Hoje não tem uma nuvem no céu, sol da moléstia, calor do cranco, mas vamos lá, né? Daqui a pouco eu vou estar pingando de suor aqui, já tô com o sovaco melado aqui, né? Daqui a pouco a camisa vai estar ensopada, mas vamos embora. Vamos trazer primeiramente os destaques aí do Campeonato Brasileiro da Série B, gente. Eu quero falar um pouco sobre o líder Coritiba, que tem 54 pontos, e apesar de o Coritiba, assim, nos últimos jogos ele empatou os seus dois últimos jogos, né? Contra o Confiança e contra o Remo agora, então eram dois adversários que o Coritiba poderia vislumbrar uma vitória para arrancar mais ainda na ponta da tabela, né? Mas mesmo assim o Coritiba ele já vem aí de 7 jogos sem perder, 4 vitórias, 3 empates e vem com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Coritiba tá praticamente garantindo já aí o seu acesso, né? Faltam 10 jogos e aí com mais umas 4 vitórias, não, nem 4, acho que 3 vitórias o time já garante praticamente o seu acesso, né? Então tá muito bem encaminhada a equipe do Coritiba. Na sequência, a gente tem Avaí com 49, Botafogo, Goiás e CRB tem 48, o CRB já saindo aí do G4. O Vasco retomando aí uma posição que o CSA tinha tomado na última rodada, né? O Vasco vai para 43, aí fica também vislumbrando as primeiras colocações. O CSA vem com 42, mesma pontuação do Guarani. O Náutico, que volta a vencer, tem 38 pontos. O Remo também tem 38. O Sampaio já vem na segunda parte da tabela de classificação, e aí o Sampaio Corrêa é uma equipe que a gente tem que dar uma cornetada, porque vem se aproximando perigosamente da parte de baixo da tabela. O Sampaio tem 37 pontos. O Cruzeiro vem com 35 e o Cruzeiro numa situação bem complicada. Daqui a pouco a gente fala um pouco aí sobre a equipe do Cruzeiro. Vamos dar uma geral logo na tabela inteira. O Operário vem com 34 pontos em 13º, o Operário também se aproximando perigosamente da parte de baixo da tabela. O Vila Nova vem também com 34, igual ao Operário. A Ponte Preta tem 33. O Brusque tem 32. O Brusque, um time que vinha de vários jogos aí sem vencer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem vencer. A equipe do Brusque tinha. Conseguiu já 2 vitórias consecutivas. Curiosamente, depois daquele momento em que perdeu 3 pontos, né? Por conta daquela punição de racismo da equipe do Brusque, mas aí se recupera, já estaria na zona de rebaixamento se não tivesse vencido esses 2 jogos, né? Então consegue aí dar uma recuperada e uma respirada a equipe do Brusque. E a zona de rebaixamento tem o Londrina com 30, o Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas 16 pontos. Aí eu já dei uma cornetada aí em algumas equipes, né? Como por exemplo o Sampaio Corrêa, que vem caindo bastante de rendimento. O Sampaio é um time que já vem a 7 jogos sem vencer, 4 derrotas, 3 empates, então vem numa situação em que é preocupante, né? A equipe do Sampaio se aproximando muito rápido aí da parte de baixo da tabela. Apesar disso, tem 37 pontos, o que deixa numa situação confortável, né? Umas 2 vitóriazinhas, o time do Sampaio se garante aí talvez se garanta, né? A gente não tem como prever também, mas o Sampaio Corrêa com 2 vitóriazinhas aí, uma vitória e 3 empates até, consegue
43 pontos, né? E fica numa situação um pouco mais confortável. Mas mesmo assim, pelo retrospecto recente, se o Sampaio não conseguir retomar rápido esse caminho das vitórias, o time vai sofrer aí na sequência, né? O Cruzeiro também é uma equipe que a gente precisa dar uma cornetada, né? Apesar disso, o Cruzeiro venceu seu último jogo contra o Brasil de Pelotas, o que não é um adversário tão complicado assim, mas o time tem 35 pontos, né? Estaria com 32, seria o 15º colocado, empatado com o Brusque, lá embaixo, né? Mas o Cruzeiro é um time que ele é cheio de altos e baixos, assim como o time do Operário. E o Operário eu falava que era um time de vários altos e baixos, jogava bem com o líder, jogava mal com o Lanterna, mas o Operário, ele já vem aí de 8 jogos sem vencer, só com 2 pontos conquistados nas últimas 8 partidas. Então, o Operário já tem que ligar o sinal de alerta ali, né? Tá numa situação mais complicada do que, por exemplo, o Sampaio Corrêa, né? Tá com 34 pontos aí a equipe do Operário, dependendo aí dessa próxima rodada, pode se aproximar mais ainda da zona de rebaixamento, então tem que dar esse alerta, né, pra equipe aí do Operário. Uma situação que eu queria destacar também era o Confiança, que vinha de 5 jogos sem perder, né? Tava se recuperando aí, tava voltando a pontuar, tava se aproximando dos outros times, acabou sendo derrotado para o Vasco, que não é um resultado desesperador, né? Mas voltou a perder aí a equipe do Confiança e tem uma sequência, a equipe do Confiança que pega o Vitória, que seria em tese um adversário direto, né? O Avaí, que é um time de lá de cima, o Guarani, que é um time de lá de cima, pega o Londrina, que é um adversário direto, o Botafogo, que é um adversário lá de cima. Então, o Confiança tem alguns jogos acessíveis, mas só esses jogos acessíveis não basta para o time atingir a pontuação para se salvar, né? Então, o Confiança não pode pensar em perder pontos aí contra alguns adversários até lá da parte de cima, né? Então, fica aí esse alerta aí ligado para o Confiança. E o Brasil de Pelotas é aquele time, né, velho? Joga como nunca, perde como sempre. Já são 14, 15, 16 jogos sem vencer. Só 5 empates, né, velho? Situação horripilante aí da equipe do Brasil de Pelotas que, bicho, até faz algumas boas partidas, só que não consegue vencer. É um time que custa a fazer gols e sempre toma gol, né? Então, é uma situação bem complicada e o Brasil de Pelotas já tá aí a 16 pontos do Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E, tipo, são 30 pontos só em disputa, né? Então, a situação é básica, praticamente irreversível, né, da equipe do Brasil de Pelotas. Eu não vou dizer que é irreversível, porque ainda tem chances matemáticas, e no futebol tudo é possível, mas 99% de chance de queda a equipe do Brasil de Pelotas, eu diria. E um destaque aí também para a equipe do Cruzeiro que eu queria falar, né? Olha a sequência da equipe do Cruzeiro, velho. Nos próximos 3 jogos o time pega somente o líder Coritiba fora, pega o Botafogo em casa e pega o Avaí fora. Então são 3 jogos aí que o Cruzeiro precisa jogar demais se quiser fazer uma boa pontuação, né? Então, assim, fica difícil da gente acreditar que o Cruzeiro vai sair desses 3 jogos aí com pelo menos uns 6 pontos, né? Eu, se fosse apostar, botaria uns 2, velho, ou 3. Tipo, ou ganha um na doidice e empata outro no máximo, né? Mas é muito difícil essa sequência aí do Cruzeiro. E esses 3 jogos aí vão ser decisivos demais para a equipe do Cruzeiro, para as pretensões da equipe na sequência da competição, né? Então, olho aí na equipe do Cruzeiro. E se eu falei também de próximos jogos, vamos abrir aqui o calendário, né? Porque a gente já tem jogo hoje na terça-feira com Avaí e Ponte Preta jogando às 7 horas da noite e 9h30 da noite a gente tem Náutico e Goiás. Avaí e Ponte Preta vai ser um jogo interessante porque a Ponte vem numa fase que tá melhorando, né? Tá conseguindo fazer seus pontos, a equipe da Ponte, e vai engrossar o jogo para o Avaí. Avaí que ele assumiu a vice-liderança, né? Aliás, a gente teve um clássico entre CRB e CSA, né? Aqui em Alagoas. Um clássico que eu acho que os 2 times saíram decepcionados com o empate. Primeiro, o CRB saiu decepcionado com 1 ponto, porque pelo resultado sai do G4, né? Pelos outros resultados da tabela, acaba saindo do G4, mas ainda tá ali com a mesma pontuação dos times que estão lá dentro. E o CSA sai decepcionado tanto com o resultado, mas pela atuação da equipe. Se for olhar o retrato do jogo, o CRB foi melhor, botou o goleiro mais para trabalhar, tomou mais iniciativa no jogo, e o CSA não conseguiu jogar, não sequer deu um chute a gol perigoso para o goleiro do CRB, né? Então,
nesse jogo aí a torcida do CSA sai muito decepcionada com o desempenho da equipe. O time pode apresentar muito mais do que apresentou nesse jogo, né? Então fica esse alerta também aí para a equipe do CSA. Se for olhar o resultado do jogo, o time do CSA não sai nem tão chateado, ficou até satisfeito com o empate, né? Na minha opinião. Até o time dava indícios disso ao longo do segundo tempo, além que estava satisfeito com o empate, até pelo que os times estavam apresentando em campo, né? Mas fica esse detalhe aí sobre o clássico, né? Então, Avaí e Ponte Preta, apesar de achar que é um jogo difícil, eu acho que o Avaí deve manter a superioridade aí, deve vencer a equipe da Ponte, assim como o Goiás deve vencer a equipe do Náutico. O Náutico voltou a vencer na última rodada, né? Aumentou um pouco sua pontuação, mas não acho que tem condições de segurar a equipe do Goiás. Amanhã a gente tem Brasil de Pelotas e Operário, e esse jogo aí tá com a cara de empate, velho, porque os dois times não ganham, né? Então tá com a cara de empate esse jogo. Amanhã às 4 da tarde. Horário ruim, né? Na quarta-feira. Vote. Mais jogos dessa rodada na sexta-feira. A gente tem Botafogo e CRB. Eu acho que o Botafogo tem mais time, né? E deve vencer aí a equipe do CRB. O Vila Nova recebe o Remo. E esse jogo também tem uma cara de empate muito grande. Coritiba e Cruzeiro. Até tem uma certa cara de empate, velho. Mas eu acho que o Coritiba deve conseguir jogar mais do que a equipe do Cruzeiro, né? Até por jogar em casa, eu acho que deve conseguir esse resultado. Então eu apostaria até na equipe do Coritiba nesse jogo de sexta-feira. Sábado, 4 partidas aí mais nessa rodada. Guarani e Londrina jogam às 4h30. Vantagem aí, eu acho que para a equipe do Guarani. Vitória e Confiança, aí aquele duelo direto, né, que na minha opinião também tem uma cara de empate. O time do Vitória é um time que empata bastante e não vem convencendo nos últimos jogos. O Confiança melhorou um pouco seu nível de atuação, então eu acho que pode até conquistar um empatezinho fora de casa nessa partida. E 9 horas temos mais 2 rodadas com CSA e Brusque, e aí eu acho que o CSA precisa vencer esse jogo, né, se quiser voltar a pontuar, para voltar a se aproximar do G4, ou pelo menos não se distanciar, porque eu acho que nessa rodada os times de lá de cima vão ganhar todos, né? Então, pelo menos para não se distanciar, tem que vencer esse jogo, até porque o Brusque é um time que tá lá embaixo, né? Vinha numa fase muito ruim, venceu seus últimos 2 jogos, mas mesmo assim o time do Brusque eu acho que não vai ter condições de segurar não o CSA. Precisa vencer esse jogo, né? Sampaio Corrêa e Vasco, eu acho que dá Vasco, né? O Sampaio vem numa fase realmente muito ruim, e aí fica esse destaque aí para a equipe do Sampaio. Pulando aqui nos outros dias, né? A gente não vai ter jogo até na próxima terça-feira, então é só essa rodada mesmo. E fico por aqui, galera, encerrando mais um Lado B do Brasileirão, agradecendo a presença de vocês aqui no canal, tá? Tamo junto, galera. Muito obrigado aí, não se esquece de deixar o like aqui, deixa seus palpites também para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, galera, um abraço e até amanhã, que amanhã a gente tem live aqui no canal, tá? Valeu!